Paz do Senhor, meus amigos. Como combinado, estou aqui para dar a lição 3 da nossa revista, que tem por tema eleição e predestinação. O texto áureo está em Efésios 1, 4, 5. Verdade prática. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseveriam na fé em Cristo Jesus. A leitura bíblica em classe está em Efésios 1, do 4 ao 12. Não vou estar lendo, vocês podem estar acompanhando aí, tá bom? De acordo, a gente vai estudando. O objetivo geral da nossa revista, da nossa aula, é informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinados a receber bênçãos espirituais. A parte da introdutória da nossa revista nos diz o seguinte: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. O ponto central é a eleição é segundo a presciência de Deus. Primeiro tópico aqui: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. A eleição divina. Bom, antes da gente entrar nesse tópico aqui, antes da gente aprofundar, eu queria dizer qual a diferença entre eleição e predestinação. Eleição é escolha e predestinação determina antes. Ou seja, Deus nos escolheu antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca e dizer assim: olha, eu aceito a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Por quê? Porque Deus, na sua presciência, Ele já sabia de todas as coisas. Ele já sabia quem iria adorá-lo de verdade e quem não iria adorá-lo. Eu sei que muitas das coisas parecem incompreensíveis quando a gente diz que nós temos livre-arbítrio. Mas como eu costumo falar, toda palavra, toda expressão, ela tem duplo sentido. Basta de como está o tom da minha voz, né? Então, veja bem, Deus sabe de todas as coisas e Deus já sabia antes mesmo de nos criar que seria necessário que Cristo viesse à terra e pagasse um alto preço pela minha e pela sua vida. Só lembrando, eleição, escolha, predestinação determina antes da escolha, ou seja, é algo que foi determinado antes mesmo de sermos escolhidos, tá bom? Vamos dar continuidade. Eleição traz a ideia de escolha, né, o que está lá em Efésios 1,4. Paulo menciona 3 aspectos dessas escolhas, né? Eu quero falar para vocês de um teólogo, o nome dele eu até anotei aqui, Henri Clarence. Ele tem 3 formas importantes de ver a eleição, mas eu quero falar só sobre 2. A primeira, ele fala que é um ato da parte de Deus, a soberania de Deus em graça, ou seja, Deus escolheu, né? Não cabe a nós exigir que Deus nos escolha, não, Ele nos escolheu porque nos ama e porque a graça dele nos alcançou, mas Deus não tem a obrigação de nos escolher e de tão pouco nos salvar. Mas quando ele fala sobre a salvação do homem na Bíblia, ele diz que o desejo dele é que todos sejam salvos, tá? Então, assim, primeira coisa, eleição não é algo que Deus é obrigado a escolher, não é algo que Deus é obrigado a cuidar ou a proteger, não, Ele escolheu, né? Ele olhou para nós com um amor diferenciado e disse: não, eu escolho ele, eu escolho ela. O segundo tópico que ele fala da eleição, ele diz que a eleição é algo cristocêntrico, ela é cristocêntrica, ou seja, onde Cristo é o centro. Para uma pessoa ser considerada escolhida, ela tem que estar de acordo com Cristo. Ou seja, Deus olhou para mim e me escolheu, sim. Quando eu digo isso, estou falando no geral, porque Cristo morreu por todos nós. Então, Deus olhou para todos nós e diz: não, meu desejo é que todos sejam salvos. Mas para eu ser chamada de eleita, de escolhida de Deus, eu preciso estar seguindo os passos de Cristo, porque a partir do momento que eu não vivo de acordo com o que a palavra ordena que eu viva, né, na pessoa bendita de Jesus Cristo, eu não posso ser considerada aí alguém que faz parte de uma eleição
de ser chamada de eleita. Por quê? Porque não é porque Deus me escolheu, então eu vou pintar o 7 e bordar o 8, né, e vai estar tudo bem. Não. Deus me escolheu, aleluia, glória a Deus por isso. Mas eu preciso andar como Cristo andou, eu preciso viver como Cristo viveu, eu preciso preciso parar e dizer assim, nos meus passos, o que faria Jesus, né, para que essa eleição esteja sobre mim, tá bom? Vamos continuar. As condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é mérito e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo, e não pelas nossas obras. Só reafirmando o que foi dito, né? Não é algo que ninguém pode dizer, eu sou eleito por Deus por mérito, porque eu sou bom, eu sou uma pessoa exemplar. Não é por mérito, de forma alguma. Pelo contrário, nós devemos ter aí um coração cheio de gratidão por sermos escolhidos por Deus, um coração aí capaz de reconhecer que Deus, na sua infinita graça, olhou para nós diferente e disse, olha, eu quero você e eu quero você. E como eu aceito isso? Como eu estou diante dessa escolha e entendo que é necessário eu ter um sentimento de gratidão dentro de mim? A partir do momento que eu vivo o que a Bíblia manda viver, ou seja, uma vida em plena comunhão e santidade com Deus. É por isso que Paulo, quando fala sobre eleição e predestinação, ele sempre diz que nós temos que viver de forma santidade, de uma forma de acordo com a santidade. Ou seja, a minha forma de ser, a minha forma de me comportar, decide e declara diante das pessoas se eu sou um eleito ou não diante de Deus. Porque não basta eu olhar para o sacrifício da cruz e dizer assim, olha, o sangue está sobre mim e pronto, eu estou salvo. Não é bem assim que funciona. Se eu não renunciar ao que o mundo me oferece, de forma nenhuma eu vou conseguir estar de acordo com a eleição que Deus preparou para a igreja, dando continuidade uma vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego santo significa separado do pecado. O adjetivo irrepreensível expressa sem defeito. Só reforçando o que eu já disse, né, isso aqui, o que é ser eleito, o que é participar dessa eleição? É a partir do momento que eu decido ter uma vida santa, irrepreensível, uma vida separada do pecado, uma vida sem mancha, né? Uma vida imaculada, uma vida de acordo com o que a palavra me ensina a viver. A nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortação contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera, e ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza, embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final do dia de Cristo. Bom, irmãos, o que o comentarista quer dizer para nós aqui? Que ter essa vida diferente, que participar dessa igreja eleita por Deus, ela vai além de muitas das vezes desse estilo de vida que você leva, que eu levo, por acharmos que já somos cristãos, queremos nos sentir alguém, né? Nos sentir pessoas que vamos colocar super-heróis, né? Tendemos a dizer, se fulano não quer Deus, eu quero e tal, e a gente começa a criar dentro de nós uma parte egoísta, onde, eu orei para fulano, agora ele é crente, ele que resolve a vida dele. Não é bem assim que funciona, porque para a palavra de Deus, os frutos do Espírito vai muito além disso aí. E se eu não tenho os frutos do Espírito Santo dentro de mim, eu não faço parte de uma geração eleita. Eu não faço parte de uma igreja predestinada. Por quê? Porque a partir do momento que Deus olhou para mim e me escolheu, eu tenho que olhar para isso e dizer assim, nossa, eu tenho algo bom dentro de mim.
eu tenho algo maravilhoso dentro de mim. Se Deus me escolheu, eu sou capaz de amar, eu não posso ter esse ódio dentro de mim. Se Deus me escolheu, eu sou capaz de olhar para o meu próximo e amar ele, mesmo com as dificuldades dele. Eu tenho que olhar para essa predestinação e dizer assim, se Deus me escolheu, eu posso amar sim os que me têm por inimigo, os que querem ver o meu final, que querem ver a minha derrota, eu posso amá-los, eu posso sim cuidar dessas pessoas, estar perto dessas pessoas, eu posso amar sim a minha presidente do Círculo de Oração, eu posso amar sim o presidente dos homens, eu posso amar sim o vice-pastor da igreja, eu posso amar sim o meu pastor. Por quê? Porque a gente tem que olhar além. Primeira coisa, antes de eu olhar para o que as pessoas têm, eu tenho que olhar para o que eu tenho. Eu tenho que olhar para o que eu tenho, olhar para que dentro de mim, dizer assim, Deus já tinha me escolhido, e se Deus me escolheu, eu tenho algo diferente em mim. Eu não posso simplesmente pegar essa capa e colocar sobre mim e dizer assim, não, eu sou crente, eu vou morar no céu. Não é bem assim que funciona. Eu preciso ter os frutos do Espírito Santo dentro da minha vida. Eu preciso me comportar como uma pessoa que foi predestinada, uma pessoa que foi escolhida por Deus bem antes de que o mundo ser criado. Nós fomos escolhidos bem antes da fundação do mundo. Então não é algo casual. Tem gente que, o meu cargo, eu vou entregar o meu cargo, porque meu cargo é simplesinho. Bem antes Deus já haver te escolhido para aquilo ali. Bem antes Deus já tinha projetado aquilo ali. Por quê? Porque Deus conhece você. Deus me conhece. Né? E Deus, no seu amor, na sua graça, Ele olhou para mim e disse, é você que eu quero, é você que eu preciso ali. E se Deus não me escolheu para nenhum cargo, eu tenho que respeitar quem tem cargo. Por quê? Porque nós somos um corpo, né? Um corpo que tem muitos membros, um corpo que precisa um do outro. Se esse ano você não está trabalhando, mas tem pessoas trabalhando, respeite, ame, cuide, ajude. Por quê? Porque você é eleito. A sua amiga, a sua companheira de igreja, de morar no céu, é a vez dela, é a vez dele. Então, para que essa perseguição? Para que esse vai e vem, esse disse-me-disse? Não é bem assim que funciona. Respeite. Tá? Aprenda a trabalhar, aprenda a estar junto com as pessoas à sua volta. O que hoje nós estamos vivendo é uma grande realidade, um despertar para a igreja. A igreja precisa ser igreja. A igreja tem que parar de se comportar como templo. Nós não somos templos, nós somos igreja. Nós somos um corpo. E se o meu dedo não funcionar, eu vou me incomodar, porque o meu dedo vai doer, meu dedo vai, tá machucado, tá me incomodando. Então nós não podemos ser um dedo machucado. Nós temos que ser um dedo aí, curado, sã. Para quê? Para que o corpo possa trabalhar bem. Né? Eu tenho que me colocar de forma que eu tenha que observar o que Deus olhou em mim e disse assim, não, eu posso amar, eu posso cuidar, eu posso proteger. Eu sou uma pessoa escolhida há muito tempo. Mesmo diante dessa situação, dessa dificuldade, Deus me escolheu. Dando continuidade, predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. A predestinação. O termo grego, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo que significa determinar e pela preposição pro que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. Só explicando o que já foi dito aqui. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. Que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo. E que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por consequente, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamado do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Para a gente encerrar, dar assim uma pincelada em tudo junto, esse segundo tópico vai falar da predestinação dos filhos por adoção e o privilégio de adoção. Vou tentar resumir isso para vocês. Tem pessoas que, se ouvir falar que nós já fomos escolhidos, que nós já fomos eleitos há muito tempo,
essas pessoas vão dizer o seguinte: ah, então você está me dizendo que quem é para ser salvo já vai ser salvo, independentemente do que faça, independentemente do que seja, e se eu fui escolhido para ser condenado, eu já estou condenado. Não é bem assim que funciona. Só quero relembrar no início da aula o que eu disse. Sim, fomos escolhidos. Sim, bem antes da fundação do mundo. Bem antes de tudo ser criado, Deus já tinha escolhido eu, Deus já tinha escolhido você. Mas o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para todos. A salvação é para todos, né? Ela foi feita para todos, porque se eu disser que a salvação, que o sangue de Cristo no Calvário foi só para os eleitos, eu vou estar mentindo, eu vou estar diminuindo o sacrifício de Cristo. Eu não posso fazer isso, porque não é verdade. O sacrifício de Cristo foi para todos. Ele é ilimitado, ele vai sobre todos. Mas só que os eleitos é aqueles que querem fazer a vontade de Cristo. É aqueles que querem ter Cristo como centro de sua vida. Você pode sim até estar dentro da igreja e você não ser alguém que respeita Cristo como deveria respeitar. E você pode sim ser alguém que não tem Cristo no centro da sua vida. E se você é uma pessoa assim, que não tem Cristo no centro da sua vida, eu quero dizer, você não é um eleito. Você não é alguém predestinado, tá? E você pode até achar que eu estou exagerando, mas eu não estou, eu estou esclarecendo para você. Da mesma forma que tem muitas pessoas lá no mundo, são escolhidas, né? Fazem parte, são eleitos, mas eles podem vir ainda a confessar a Cristo e morar no céu. E muitas das vezes você que está dentro da igreja pode não ter essa oportunidade. Por quê? Ah, porque Deus não te escolheu. Não, porque você não quer. É você que não quer viver de acordo com o que Deus ordena que você viva. Que é o quê? Uma vida em plena comunhão com Deus, onde Cristo tem que ser o centro. Porque eu posso até ser um eleito, eu posso até ser um predestinado, mas se Cristo não for o centro da minha vida, isso não vai me levar para o céu acima de pau e pedra. Não vai. Eu preciso ter Cristo íntimo dentro de mim. Eu preciso ter comunhão. Eu preciso que Cristo seja o centro da minha vida. Porque se Cristo não for o centro da minha vida, vai ficar difícil eu ser considerada a igreja que vai subir no arrebatamento. Então eu preciso me preocupar com isso. Igreja, nós precisamos amar mais. Nós precisamos cuidar mais. Nós precisamos respeitar uns aos outros. Nós precisamos cuidar, orar uns pelos outros. E não desejar puxar o tapete, querer o cargo, a todo custo você aparecer, a todo custo eu aparecer, porque não é isso que Deus nos manda. Pelo contrário, Deus diz que temos que amar, como Cristo nos amou, como Cristo amou a igreja, como Cristo ama a igreja, né? E se nós estamos vivendo de forma errada, e se nós estamos vivendo como se fôssemos super ou ultra megas mais importantes do que quem está lá no bar, do que quem está lá numa vida de escravidão, morrendo de qualquer forma, por falta de muitas das vezes do meu amor, do seu amor, da minha compaixão, da sua compaixão, do meu carinho, do seu carinho. Nós não estamos sendo igreja, nós não estamos sendo eleitos, nós não estamos sendo a igreja que Deus quer que nós seja aqui na terra. A igreja do arrebatamento, a igreja sem mancha, sem culpa, uma igreja que não tem a consciência pesada, porque é isso que nós somos, é isso que nós temos, uma consciência pesada. Nós estamos nos tornando pessoas pequenas, estamos nos tornando pessoas muitas das vezes insignificantes. E Deus está fazendo um rebuliço, Deus está movendo, fazendo coisas extraordinárias, para que eu e você venha despertar, porque nós somos sim escolhidos há muito tempo, somos sim marcados há muito tempo. E o sangue de Cristo está sobre nós, mas nós precisamos fazer a diferença, ser a diferença. Precisamos ser santos, irrepreensíveis, pessoas que não têm egocentrismo dentro de si, mas têm Cristo dentro de si, como centro e dono de todas as coisas. Amém? Que essa palavra venha falar no teu coração de uma maneira toda especial. Que Deus, na sua infinita graça, venha mudar o seu pensamento, venha mudar dentro de você e que Ele venha acalmar a sua alma e que Ele venha falar ao seu coração de uma maneira muito especial. Muito obrigada, que Deus vos abençoe.